Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, aumente o som, vai, vai. Pam, pam. Muito boa noite a você de casa. Estamos ao vivo, 18 horas e 30 minutinhos. Pam, pam, com muita alegria nos nossos corações, de uma terça-feira única e diferente. Esse probleminha vamos ter que consertar em produção, mas vai se resolver. Eu quero agradecer a Deus a grande oportunidade, uma vez mais, de estar aqui no programa Placar Esportivo, podendo comunicar com você aí do outro lado, com muita alegria, entretenimento. Essa é a tônica do nosso programa e levar até você informação do mundo, do que acontece literalmente em loco. Vamos daqui a pouquinho, sabe onde? Visitar o Emirates Stadium em Londres. Vamos também a Baviera, ver como o Bayern de Munique faz o gol de empate e me toma o gol de Fratesi 2 minutinhos depois. Mas é daqui a pouco eu vou te contar, vou te mostrar tudo isso com detalhes lá da Europa. Vamos de leste a oeste no nosso Brasil, vamos ver como Goiás, Vila Nova e Atlético se preparam para os próximos compromissos e também vamos desfrutar dos comentários hoje de duas personalidades da nossa cidade. Eu começo com ele, apresentando um comentarista que nas redes sociais prova o seu amor por um time da nossa cidade. Atualmente está feliz, foi campeão goiano de 2025 depois de mais de 19 anos. E ele vem falar com o coração, falar com a razão e expressar o que está dentro do seu coração. Recebam Michael Pires. Boa noite. Boa noite, Danilo. É um prazer estar participando aqui hoje com vocês. Como você disse, muito feliz, né? Depois de quase 20 anos, né? Voltar a ver o Vila Nova ser campeão goiano, né? Eu tinha muito mais cabelo e apenas 14 anos de idade, né? No último título nosso. E um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade que você dá para nós, né? Todo mundo, acho que 90% das pessoas é apaixonado por futebol e tem vontade de estar num programa como o seu e obrigado aí mais uma vez. O programa é nosso, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Como você disse, você era mais novo, eu também não tinha tantos cabelos brancos, mas o Vila foi campeão. Eu vou te perguntar de cara, Michael, será que esse mesmo Vila Nova que lhe trouxe alegria no Campeonato Goiano, lhe trará também no Brasileiro da Série B? Danilo, eu tô muito confiante com o time do Vila para a Série B. Depende da expectativa que o torcedor cria. Eu acredito que o Vila pode fazer uma grande Série B com o elenco que tem. Acredito que com mais 2 pontas aí chegando, talvez um meia, talvez mais um centroavante para ser uma opção ao Poveda, que o Bruno Mendes ainda não aconteceu. O Vila tem uma defesa muito bem postada e acredito que pode sim fazer uma boa Série B. Eu tô confiante e crendo que o Vila vai fazer uma boa campanha. Esse é Michael Pires, daqui a pouquinho vamos discorrer com ele mais informações sobre o Vila, Goiás, Atlético, o que ele espera de todos os times goianos também dentro do Brasileirão da Série B. Fica aí ligadinho, porque ao meu lado eu disse 2. Ele que é um grande empresário, empreendedor, já esteve mais de 18 anos dentro de uma emissora televisiva lá no Nordeste, aonde percorreu vários estados de uma das regiões mais grandiosas e ricas do nosso país. Ele está na nossa cidade, no nosso estado de Goiás, gerando emprego e outra, anunciando e apoiando sempre o esporte e é conselheiro de um dos grandes clubes aqui da nossa região Centro-Oeste. Quero que vocês recebam com muito, mas muito carinho essa grande figura, Marco Antônio. Boa noite, Marco. Boa noite, Danilo. Boa noite, Micael, né? Michael, desculpa. Boa noite à equipe aqui de toda a TV. Principalmente, boa noite para todos os telespectadores da TV Fonte da Vida. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. O que eu fiz a pergunta pro Michael, eu quero refazê-la para você. Será que o Goiás Esporte Clube podemos perspectivar uma Série B diferente do que foi no ano passado? Danilo, é o seguinte, o Goiás começou, pelo menos, o Campeonato Brasileiro da Série B um pouco diferente. Nós tivemos uma troca de treinador, isso motiva a equipe. E isso foi nítido, nós tivemos uma equipe trabalhando diferente, uma equipe mais para cima, marcando uma marcação mais alta, mais entusiasmada. A gente notava o time do Jair, assim, né? Não sei se queria ir ou não queria ir, ou o Jair também não tinha aquele entusiasmo todo, não estava com aquela empolgação toda, motivação para tocar a equipe. Mudamos de treinador, né? A equipe é praticamente a mesma, algumas contratações vão chegar agora. Eu acredito sim que a equipe vai dar uma reviravolta aí e a gente vai conseguir sim subir esse ano.
É o que a gente espera, né? A gente é torcedor, a gente é conselheiro, a gente quer isso pro clube. O mais difícil, ô Marco, é achar aquele fazedor de gols. O cara que coloca a bola pra dentro. E parece-me que o Goiás encontrou em Anselmo Ramon, mesmo com a idade avançada, em 36 anos, essa referência de fazer os gols, e ele já se encontra em Goiânia, passou nos exames médicos, já se despediu do CRB e deve ser anunciado a qualquer momento. Será ele o homem-gol desse Goiás? Você lembra do Dimba? Sim. Você lembra que o Dimba chegou aqui no clube já uma idade um pouco avançada e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro? Sim. Eu acho o Anselmo Ramon muito parecido com a história do Dimba. Eu acho. E um cara que faz gol, né? Exatamente, o cara sabe fazer gol, o cara a vida toda fez gol, tem 36 anos, mas se mantém, o cara cuida. Então, um cara que vai dar certo aqui. E sabe por quê? O Goiás sempre foi assim. O Goiás é um time, gente, que dá muita condição pro jogador. Você jogou no Goiás, você sabe. Dá muita condição pro jogador, toda a estrutura do clube é pro jogador. Tem uma torcida que cobra, mas não é aquela cobrança dos times grandes. Então, o cara vem pra cá, o cara sente-se à vontade para jogar bem. E eu acho que o Anselmo Ramon vai arrebentar no Goiás, gente. Esse é Marco Antônio de um lado, conselheiro do Goiás Esporte Clube. Michael Pires, um comentarista apaixonado pelo Vila Nova. Hoje o programa está recheado. De um lado Vila, do outro Goiás. Mas daqui a pouquinho eu vou entrar no meio dos dois e vou falar sobre a vitória do Dragão, que convenceu principalmente na segunda parte. Mas antes disso, você sabe que no nosso programa Placar Esportivo temos o privilégio, o prazer de, além de aprender, comunicar com você que podemos identificar as suas dores aí do outro lado. E nada melhor do que juntar a arte e a ciência com um doutor tão conceituado como é o Charles Alencar. Veja aí. Iniciamos hoje o meu mais novo quadro, Como Eu Faço um Lindo Sorriso. Então hoje a gente vai analisar esse sorriso. Tinha alguns pontos muito marcantes aqui que chamam a atenção. Primeiro, vocês vão notar o desnivelamento dos dentes. Então a gente vê um dente em cada altura, né? E aí dá aquela sensação de degrau que não tá ok. Outro ponto que a gente percebe é também os caninos, de forma que eles não estão simétricos. Nós também notamos aqui, quando você vê os incisivos laterais, como este aqui tá bem mais largo do que o outro, quando a gente vai aqui para fazer uma comparação de proporção de tamanho. Então, tudo isso vai interferir na harmonia e também em como esse paciente deseja ter o sorriso, né? Uma das queixas principais dele era trazer a dominância do sorriso. Então, a gente vai tentar aqui, através de um tratamento com lentes dentais de porcelana, fazer toda essa harmonização, tanto de forma, cor, e trazer para ele a elegância que ele tanto pediu. Outro fator muito importante é quando a gente vai notar a curva do sorriso. Então aqui a gente vê que esse paciente, os dentes dele faz um acompanhamento praticamente todo reto. E isso causa o contraste quando a gente leva em consideração aqui os lábios inferiores. Aí a gente percebe que ele não está acompanhando a curva do sorriso. E isso traz uma sensação de envelhecimento, de desarmonia, e a gente pode fazer essa correção com as lentes dentais de porcelana. Então aqui agora, a gente já vendo o resultado, nós notamos como essas pequenas diferenças que foram planejadas e executadas trouxeram para o sorriso a harmonia que o paciente tanto desejava, a elegância e também, com certeza, né, a melhora em autoestima, em tudo mais que um belo sorriso pode proporcionar. Então aqui nesse momento a gente já verifica que os incisivos laterais proporcionais, os incisivos centrais da mesma forma. Agora nós temos aqui uma curva do sorriso que acompanha o lábio inferior. Então tudo isso traz harmonia e assim a gente consegue alcançar um lindo sorriso, elegante, saudável e duradouro. Elegância, durabilidade, autoestima elevado, é com ele, Dr. Charles Alencar, um especialista onde junta a arte e a ciência em um estado só. Parabéns, doutor, pelo vídeo. Ele que não pôde estar aqui porque um paciente queria consultar com ele hoje à tarde na hora do nosso programa e ele não é da cidade. O doutor que recebe pacientes de vários estados e também de outros países foi lá atender gentilmente esse paciente e está nesse momento no consultório realizando essas belezuras que ele acabou de nos mostrar. Mas você aí que quer ter um sorriso e a sua autoestima elevada,
Entra lá já no Instagram do Dr. Charles _Alencar e fale com ele, entre em contato com a equipe e ele estará pronto para te receber e deixar os bem bonitinho, hein? O sorriso é a entrada, hein? E eu gosto todo dia de estar sorrindo, imagina. Se eu tiver um dente feio, tá doido? Não dá, né? O Instagram aqui abaixo do Dr. Charles Alencar. Fala com ele. Vamos juntos, já que eu falei de outros países, teremos confrontos da Conmebol Libertadores e já começa nessa terça-feira. Deixa eu ver aí, produção. Em busca. É isso mesmo, e teremos confrontos da Conmebol Sul-Americana. O Caracas enfrenta o Tientiano daqui a pouquinho. Já o Grêmio recebe lá no sul do país o Atlético Grau. É, de Grau e não vai ter nada, porque vai perder. O Independiente recebe lá na Argentina o Boston River do Uruguai. A América de Cali recebe o Corinthians na Colômbia. Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e o Vasco recebe o Puerto Cabello. Micael Pires, o Grêmio, que venceu o primeiro jogo do Luquenho fora de casa, é favorito daqui a pouquinho? Muito favorito. O Grêmio é um time muito copeiro, né? Sempre que o Grêmio entra nas Copas, ele entra e vai muito bem. Acredito que o Grêmio vai vencer aí com tranquilidade. E o time é estreante, né? Também é novo. O Grau. O Grau Exatamente. É estreante na competição. Acredito que o Grêmio não vai ter dificuldade, não. Atropela? Atropela. É? Atropela. É, o Grêmio que no final de semana perdeu pro Ceará, né? Fora de casa. Deixa eu ver as odds lá na Líderbet com o jogo do Grêmio. Tá aí na tela, 1,16, super favorito, hein? Favoritaço o Grêmio, né? E até pro pessoal das bets. Hoje em dia também, Danilo, não tem jogo fácil, né? Às vezes a gente vai achar que vai atropelar, né? Mas eu acredito que o Grêmio vai ganhar bem aí. Ele é muito copeiro, o time do Grêmio. É um time muito, muito copeiro. Eu vou com o Michael, porque olha a odd do Atlético Grau aqui ao lado, pagando 14. Mas você, e tem um palpite, igual ele falou. Aperta o QR Code aqui ao lado do seu celular, aproxima a sua câmera e desfrute de uma casa de apostas que é feita pra você com odds bem, olha, super legais. Pode até comparar aí com as outras, viu? Uma casa 100% regulamentada é a Líderbet. América de Cali recebe o Corinthians, Marco Antônio. Timão perdeu o Huracan em casa e visitar Cali nunca é uma tarefa fácil. Pois é, Danilo, e tem uma coisa bastante interessante nesse confronto, né? Tem um cara que jogou nos dois times, que marcou presença demais, já morreu, que é o Fred Rincon. Exato. Né? Fez parte das duas equipes. O Corinthians é favorito, acho que... Mesmo fora de casa? Eu acho. Eu acho, porque bem desfalcado, né? 6? Então é mais difícil. E perdeu o primeiro confronto. Perdeu. Mas o Corinthians é um time grande, né? A gente tem que levantar isso. Mas o América de Cali é um time massa também, assim, quando põe pra jogar, ele sabe jogar. O Corinthians tem um problema quando passa, né? Pega o avião na América do Sul, né? Parece que não rende. Parece que eles esquecem como joga, assim, é um time, também concordo com ele, é forte, um time forte, ganhou um paulista de um Palmeiras muito forte, aí foi jogar a Sul-Americana, parecia outro time, em perdeu casa. O primeiro jogo, né? E se o Corinthians perder hoje, praticamente... Dá adeus. Dá adeus a competição. Mas assim, não entrou ainda na Libertadores. O Botafogo também perdeu o primeiro jogo, não perdeu? Perdeu, fora de casa. Já que ele falou em Conmebol Libertadores, deixa eu ver os confrontos. E o Fogão joga hoje. Tá aí, daqui 13 minutinhos, o Botafogo enfrenta o Carabobo da Venezuela, que tem um treinador, cuidado, hein, 36 aninhos, muito bom, gosta de jogar. O Libertad do Paraguai recebe o Tajeres, que perdeu para o São Paulo na estreia lá na Argentina. O Peñarol recebe o San Antonio. River Plate no Monumental recebe o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o próprio Corinthians. Estudiantes recebe a Universidade do Chile, que venceu o Botafogo. Que grupo difícil, hein? Estudiantes, La Plata, Universidade, Botafogo e Carabobo. E o Independiente del Valle recebe o Universitário do Peru. Marco e Micael Pires, vocês estão falando que o Botafogo hoje tem a chance de vencer o Carabobo e voltar ao grupo, porque depois visita La Plata, aonde nunca é fácil de jogar. Danilo, o time venezuelano cresceu demais, mudou demais. Em 2005, eu fiquei um tempo na Venezuela. O principal esporte da Venezuela na época era o beisebol. O segundo, o basquete. O terceiro, o ciclismo. O quarto, eu não lembro. O quinto era o futebol. Verdade. Era o quinto futebol em 2005. Isso tem 20 anos. Entendeu? Agora, logicamente que né, não é páreo aí pro Fogão, né? Atual campeão brasileiro, Conmebol Libertadores. Então mas sim, esse favorito. O favoritismo que muito favorito, né? O Michael Pires deu pro Grêmio, você dá pro Botafogo hoje ou não? Não com a mesma ênfase. Eu acho que o Grêmio vai pegar um time bem mais inferior. O cara de bobo não tem nada. O Botafogo vem impressionado pela primeira derrota em casa. Mas o Botafogo melhorou bastante, né? Nas mãos do novo treinador, acertou o time, começou bem o Campeonato Brasileiro, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhou da Juventude lá no Rio de Janeiro. Se eu pudesse apostar minha fazenda aí, eu apostaria, mas
com um pouco de receio no Botafogo, mas eu acredito que ele é favorito sim. Eu acho que é muito favorito. Botafogo? Muito favorito. É? Eu acho. O Flamengo teve um time venezuelano. Deportivo Táchira. Para mim, o Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil hoje, atualmente, e não teve facilidade. Então, eu acredito também no favoritismo do Botafogo, mas eu só não acho que vai ser tão fácil igual eu acho que vai ser pro Grêmio. O Grêmio é mais fácil. Tá aí, vamos ver, então já na Conmebol Libertadores separamos também um jogo mais diferente, que envolve River Plate, que é sempre forte no Monumental de Núñez, contra o Barcelona, que eliminou o Corinthians. Em que duelo! O Barcelona, que na estreia perdeu pro Del Valle, o clássico lá do Equador, onde os dois times estão no mesmo grupo. A odd do River 1,36, do empate 4,38, e se você quer apostar na zebra, digamos assim, que é o Barcelona, pagando 7,79, hein? Olha só, hein? Aproxima o seu QR Code bem aqui, ó, ao lado, e você já vai ser direcionado para Líder Bet, a melhor casa de apostas que tem aí no mercado. Eu vou para um rápido intervalo. Eu prometo, pode marcar no seu relógio, que serão apenas 2 minutos e meio, e na volta teremos muito de Goiás, Vila, Atlético. Vamos também para a Champions League da Europa, na Inglaterra e também na Alemanha, como foram os duelos daqui a pouquinho. E Bruna Medeiros vai nos mostrar o que a bola laranja aconteceu lá nos Estados Unidos. É daqui 2 minutos eu tô de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria em nossos corações, e é com ele que nós vamos lá pro estádio Antônio Ascioli. Ontem à noite... Do Leonaldi no lugar do Maranhão. O Leonaldi é um volante um pouco mais construtor. Acredito também que o Cauã, que entrou no primeiro tempo no lugar do Shailon, acrescentou muito mais do que o Shailon vinha acrescentando. E como foi o primeiro tempo, que o Atlético teve as chances e não aproveitou, no segundo tempo o Atlético foi soberano no jogo e o resultado é soberano. Eu acredito que o Atlético mostra sim um cartão de visita. Você estrear numa Série B que está tão nivelada, né, com um placar de 4-2, independente do adversário, o Atlético vem forte sim para a Série B. Vamos ver o que disse Cláudio Tencati após o confronto? Põe na tela. Realmente uma estreia importante. O Atlético não vencia desde a semifinal do Inhumas em casa, né, das quartas de finais do estadual. Então tinha esse peso, tinha essa negatividade em cima do Atlético. Nós viemos para um trabalho em conjunto com comissão, direção, os jogadores e a própria torcida, né? Nós temos que criar um elo positivo hoje dentro da nossa casa, e ele vai ser forte, tem que ser forte. O acesso começa em ser forte aqui dentro. No entanto, que eu enfatizei para os jogadores ao término do jogo, da gente cumprimentar todos os torcedores, porque a gente tem que trazer essa energia para nós positiva. Então, todo mundo juntos, nós vamos ter aí uma competição, pode ter certeza, né, brilhante. É isso que a gente quer. Mas diante de todo o cenário, a gente sabe que o saldo ainda foi positivo, até por conta do poder de reação numa competição tão difícil, né? E pegamos um time que tem uma proposta de jogo muito bem definida. Tem um jogo apoiado de construção, de muita triangulação, de muita tabela, aproximação, e um jogo vertical. Porque quando você aperta, profundidade, com as beiradas dele. Utilizam muito isso, principalmente com o torrão. Então é um jogo vertical. Então ele tem esse time, e ele vem jogando desde o Mineiro com o mesmo treinador, mesma equipe. Então automaticamente assim, está muito entrosado nesse sentido. E a gente vai ganhando ainda o melhor ajuste, e eu espero a jogo, como a vitória era importante, para dar essa confiança para frente. Para dar essa confiança para frente, Marco Antônio e Michael, o Dragão terá nos próximos confrontos o Botafogo lá no Parque Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Depois a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara. Recebe o Cuiabá de Guto Ferreira. Visita o Amazonas fora de casa e recebe o Grêmio Novo Horizontino, Pedreira, dentro de Goiânia. Nos próximos 15 pontos, você acredita em quantos, Marco Antônio? Olha, a sequência do Atlético não é ruim. Ele tem 2 jogos fora de casa, lá contra o Botafogo e contra a Ferroviária, né? As cidades próximas, capaz que nem vai voltar para Goiânia, se os jogos for sequência, vai ficar por lá mesmo. Mas o time do Atlético, eu vou te falar, viu? O Adson é copeiro, o Adson sabe, entende muito de Série B, conhece de Série B. Podemos dizer que é uma sequência até razoável. Boa, dá pra gente fazer 9 pontos aí. Eu acho, eu ia falar 10 pontos no mínimo. Eu acho. Não vai ter pressão, né? Nem Botafogo e nem Ferroviária. São 2 times que tem muita torcida, né? Uma sequência boa pro Atlético. Araraquara é uma cidade menor do que Ribeirão, mas a torcida lá é muito forte, hein? Eu conheço lá, a torcida lá, e estava muito tempo fora também, né?
muito O goleiro da Ferroviária é o Denis Júnior, né? Que jogou no Vila Nova aí nos 2 últimos anos. O Tadeu veio da Ferroviária. O Tadeu Sim, veio da veio da Ferroviária. Ferroviária. Exatamente. E a Ferroviária que faz um trabalho excepcional com o futebol feminino também. Sim. Diga-se de passagem. E o Atlético, Danilo, tem, na minha opinião, dos 3 times da capital, o Atlético, pra mim, tem o melhor elenco. Eu concordo. Pra mim é. Eu concordo e eu falava isso. Não. Eu falava isso desde que começou o Campeonato Goiano. Eu achava assim, alguns caras no Atlético pra Goiano diferenciar demais. O Romão, sim. o Shailon, Caio Dantas. Eu pensava, a hora que esse time do Atlético encaixar vai dar trabalho, né? Então tá. Acabou que não encaixou no Goiano. Abre aqui, produção, naquela câmera aí. Vocês dois estão falando que o Atlético tem o melhor elenco do estado de Goiás, certo? Certo. Então me responde, por que não chegou nem na final do Goianão? Treinador, amigo. Treinador. Faltou o comando técnico? Lógico. Se esse treinador tivesse aí antes... O time do Atlético não conseguiu convencer o Goiano inteiro. Tinha uma defesa muito fraca, né? Que tomava bastante gols. E outra coisa, o Adson é meu amigo, o Adson, ele troca de treinador muito rápido. Mas nessa situação do último treinador, ele demorou muito. A questão era o Guanais. O Guanais ele já chega no Atlético com algo assim, a torcida não gostou. A imprensa pegou muito no pé com a chegada dele, que todo mundo esperava que o Adson fosse trazer um treinador, como o Tencate agora, né? E aí, pesado, né? E não aconteceu, acho que foi isso. Não aconteceu. Mas o que aconteceu mesmo foi o que o Marco Antônio deve estar muito contente. Anselmo Ramon já se encontra na nossa cidade, já se despediu de Maceió, já tem anúncio oficial na página do CRB de Alagoas. As rádios alagoanas só falam do Anselmo Ramon, o ex-ídolo, continua sendo o ídolo do time alagoano. E a minha pergunta é, Marco Antônio, esse número 9, fazedor de gols, que começou lá no Cruzeiro, passou por vários clubes e foi aí onde realizou 177 jogos com a camisa do CRB, desfrutou, usufruiu da cidade de Maceió, construiu uma família e fez muitos gols deixando um legado. Será o número 9 que o Goiás e Wagner Mancini precisava? Danilo, para a Série B ele encaixa, viu? A Série B ele joga tranquilo no Goiás, vai jogar fácil, vai fazer gol. E tem que dar tranquilidade para ele. E o Goiás sabe fazer isso, o Mancini sabe fazer isso, né? O Mancini sabe ver a parte emocional do jogador e consegue trabalhar bem isso. Eu acredito muito no Anselmo Ramon aí, viu? Acho que nós vamos ter um artilheiro aí, possivelmente entre os 3 artilheiros da Série B esse ano, Anselmo Ramon. Você tem a mesma perspectiva, Michael Pires? Você que torce pro rival, já disse isso, mas você vê o Anselmo Ramon como das referências como 9 dessa Série B? Danilo, eu confesso que quando surgiu os boatos, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, o ano passado, se vocês lembrarem, o Fortaleza tentou contratar o Anselmo Ramon. Não sei se por ser do Nordeste lá, ele não quis se queimar com a torcida do CRB e preferiu ficar lá. O Anselmo Ramon dispensa comentário. Ele é um jogador que entrega, se você pegar aí, no mínimo 10, 12, 15 gols numa Série B. Então, uma baita contratação do Goiás. Eu acredito que ele jogaria 90% do time da Série B, o Anselmo Ramon jogaria em uma boa contratação do Goiás. Vou falar uma coisa aqui, Danilo. Sabe o que pode atrapalhar a artilharia do Anselmo Ramon do Goiás? O quê? Tadeu, bater pênalti. Ah, é? O Tadeu Mas eu acredito que com o Anselmo Ramon aí, o Tadeu não vai bater, não. Pois é. Porque às vezes não tinha um fazedor de gol, aquele cara, aí chega um cara que faz gol, né? Mas, Danilo, o Goiás hoje, eu acredito que assim, o Anselmo dispensa comentário. Mas ele é um jogador que, se a bola não chegar, não faz gol. Ele precisa da bola chegando, né? E o Goiás ainda não encaixou esse meio campo ali, essa parte para fazer a bola chegar no Anselmo, né? No centroavante. Vamos ver os números do Anselmo Ramon? Põe na tela, produção, deixa eu ver. Tá aí, o novo contratado pelo Goiás Esporte Clube. Esteve no CRB de 2022 a 2025, onde realizou 121 jogos, 37 gols, 14 assistências. Teve um aproveitamento de mais de 42,14 no geral. E olha só, participa de muitos gols. Anselmo Ramon, que conhece o caminho das redes, foi campeão alagoano esse ano e está aí aqui em Goiânia para ser anunciado a qualquer momento pelo Goiás Esporte Clube. Também anunciado, mas o outro time daqui da nossa capital, o Vila Nova, anunciou o Brian, um jogador que chega para compor aí o elenco do Vila, ou é o Goiás? Verdade, o Goiás que tenta a contratação dele lá do CSA. O meia. E esse menino 10. É muito bom. E parece que eu li que o CSA do Igor Magalhães tá querendo complicar a saída dele, porque ele é muito bom. Eu dei uma olhada hoje lá nos sites lá do CSA, os setoristas lá estão alegando que a presidente do CSA não faz questão de negociar ele fácil, não.
Ele é um meia muito talentoso, lá com o Igor tem jogado bem, dá muitas assistências. O CSA lá tá tentando dificultar pro Goiás e até naquilo que eu tava falando, ele é um jogador que acho que chegaria hoje no Goiás, não tem um camisa 10 assim como ele. Tem o Regis, mas o Regis não consegue jogar. Digamos que desde a saída do Elvis, o Goiás não encontrou esse 10? Não teve, né? Acabou. Não teve, bem né? lembrado. O Elvis mesmo na ponte, acima do peso? O gordinho da Ponte Preta. Verdade. Esse Brian será um bom nome pro seu time? Eu acho, Danilo. Ele, agora sim, a camisa do Goiás pesa nessa hora, né? Vou jogar no Goiás ou vou ficar no CSA. O empresário faz uma gestão ali, jogador arruma um jeito de querer sair do time, né? Eu acho que ele vem pro Goiás. Conversei algumas coisas lá dentro do clube hoje, lá eu acho que ele vem, sim. Tá aí, é bom ter um conselheiro O cara aqui. tem uma proposta do Goiás, que é um dos grandes clubes, um dos maiores da Série B. A gente tem que ser realista, né? E entre ficar no CSA, com certeza ele tá balançado. Lógico. Ele vai fazer aquela forcinha lá com o Igor, com a direção, para tentar sair. Com certeza. E o Goiás se reforçando, hein? Wagner Mancini falou que ia ter umas mexidas e está tendo mesmo. O Goiás vem forte. Já o Vila Nova terá uma sequência boa dentro de Goiânia. Ele fará um jogo diante do Paysandu, mesmo após a derrota em Curitiba, e onde o time não finalizou a gol, vai enfrentar o Paysandu no Serra, com promessa de casa cheia. O Goiás, aqui em Goiânia, não sabemos se é na Serrinha ou no Serra Dourada, e depois fará 2 jogos na reestreia do gramado novo do Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a Chapecoense. Essa sequência de 4 jogos sem sair de casa, digamos, sem sair de Goiânia, será que o Vila Nova consegue somar 12 ou no mínimo 10 pontos, Michael? Danilo, é muito bom, né? Você não ter aquelas viagens longas, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? Na Série B, principalmente. Acredito que o Vila precisa muito ganhar do Paysandu. Eu fecharia com 10 pontos aí. Se a gente buscar um empate lá na Serrinha, é importante você não perder agora, né? Tem que jogar lá. Se trouxer os 3 pontos, excelente. Vai para 2 jogos em casa. Como acredito que todo torcedor do Vila Nova tá com muita saudade do Oba, né? O nosso retrospecto, o nosso aproveitamento no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é excelente. Então, a gente fazendo esse jogo no Serra contra o Paysandu, que com certeza o Vila tem tudo para conquistar os 3 pontos. Indo bem na Serrinha, depois os 2 jogos no nosso Caldeirão, acredito que o Vila pode ir bem sim nessa sequência. Marco, o Vila Nova não conseguiu dar um chute dentro da baliza do Pedro Rangel, goleiro do Coritiba. O seu torcedor já viu o reflexo do Campeonato Goiano. Será que o Vila consegue agora, nessa sequência de 4 jogos em Goiânia, fazer com que o torcedor volte a acreditar que o Vila pode conseguir o acesso ou não? Eu vi os melhores momentos do jogo do Vila Nova. Realmente o Vila não foi bem, né? Contra o Curitiba. Não foi bem. Mas também não foi bem, mas levou um gol de pênalti no último jogo. Então, assim, foi bem entre aspas, né? Agora, o Vila Nova é um time bem treinado, né? Tem 4 jogos aí perto da torcida, né? Ou 3, pelo menos, né? Eu não vou falar que vai ser 10 pontos, não. Vou falar que vai ser 9 pontos. E a gente estava até falando no off, né, Danilo? Assim, muito se falou no Vila, mas assim, o adversário Curitiba, um timaço, né? Um elenco, assim, muito bom. E apesar do Vila não ter, eu concordo, não fez um brilhante futebol, se defendeu bem, mas não jogou. Mas o Raul só fez uma defesa, né? Que foi um chute do Gustavo Coutinho. Verdade. E depois o pênalti. Então, assim, apesar do Vila ter só ficado atrás, ele se defendeu bem, que é aquilo que o Vila se propõe a fazer. Mas acredito que poderia ter jogado mais para tentar, pelo menos, ter ganhado lá. Qual que é a sua percepção, assim, no decorrer do campeonato, o treinador de vocês? Cara, eu gosto do sistema defensivo do Vila. Vi assim, algumas críticas exageradas, assim, ao ponto de falar em demissão do Lacerda, cara. Nós ficamos 20 anos sem ganhar um brasileiro. Ele não perdeu para... Brasileiro não, Goiano. Goiano. 20 anos sem ganhar o estadual. Ele não perdeu pro Goiás, não perdeu pro Atlético. Né? Foi campeão. Assim, acredito que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência com ele aí nesse começo de brasileiro para depois tomar uma decisão. Mas eu gosto dele. A pergunta do Marco é pertinente porque é um treinador que no Amazonas, no ano passado, fez 31 gols, ficou o 2º pior ataque da Série B, só perdeu pro Brusque, que fez 24. Ele perdeu ofensivamente pro Ituano, Ponte e Guarani, que caíram, inclusive. Será que essa pergunta sua tem a ver em relação ao poder ofensivo? Então, assim, a gente não acompanha o Vila Nova no dia a dia, né? Assim, a gente acompanha pela imprensa, com os amigos. Não vê treino, né? Não vê treino, essas coisas. Tem muito amigo vilanovense e tal.
Agora, assim, eu acho que, desculpa falar isso, o treinador, ele não é a altura do Vila Nova. Acho que o Vila Nova é muito maior do que ele. É a minha opinião. Né? Não é como torcedor do Goiás, não, tá? É a minha opinião, assim, como um cara que tá vendo o futebol, que vê o futebol, que acompanha o futebol. Não, esse é Marco Antônio. Não, mas eu concordo, assim, o Lacerda chegou também com muita gente criticando, mas assim, eu acredito que ele mostrou o potencial dele. Né? Nesses 20 anos, tantos treinadores de mais nome que ele passou no Vila e não conseguiu chegar na final e ganhar o Goiânia. Então, assim, também acho que o sonho de todo torcedor era um treinador tarimbado, um cara de nome, mas, por exemplo, o Goiás tinha o Jair Ventura, que era sonho de todo mundo e não encaixou. Não deu nada, o Lacerda, com bem menos pompa... Né? Foi campeão, né? Lógico. Mas eu concordo com o Danilo, assim, eu acho que ele precisa ser cobrado, não demitido, mas cobrado pelo desempenho ofensivo. O Vila tem boas peças, Jean Mota, Diego Torres. Eu gosto muito do Gabriel Poveda, gosto do Igor Henrique. Acredito que os nossos pontas ali ainda não encaixaram. O Paredes volta agora, acho que no mês que vem a jogar. Sim. Então, assim, eu acredito que ele tem que ser cobrado pelo desempenho ofensivo, sim, mas, assim, ainda muito cedo para falar em demissão. Demissão não, mas cobrado sim. Esse é Michael Pires, falando do treinador Rafael Lacerda. Segunda-feira você está habituado com a última rodada da Série A, se calhar da Série B, mas a moda agora inverteu. Segunda é dia de Kings League e nós mostramos para você como foi. Põe aí. Na primeira... É isso mesmo, parabéns, Bruno Alves, que locução incrível, o Fúria é o líder, como disse aí, Bruno, né, o time do Ney comemorando, quero ver comemorar gol contra o Fluminense no final de semana, hein, Neymar? Fúria 9 pontos, G3X também 9, depois Nivelados com 6, Desimpedidos com 5, Dendere com 4, Real Elite 3, Load e Capim FC, o Fluxo, tudo com 3 pontos e o Funkball 0 pontos. Quem diria, hein? Nós aqui mostrando Kings League. Na minha época não tinha isso aí não, mas fazer o quê, né? É a moda agora, então a gente acompanha esse modismo, porque eu tenho certeza que quem tá em casa deve estar gostando aí de ver os cantores, os influencers e o próprio Ney investindo na Kings League. Quem investe mesmo é esse grande empresário que está ao meu lado, Marco Antônio. Chegou o momento de você deixar o lado conselheiro, o lado comentarista e falar como que é gerar emprego, como que é ver a sua marca conquistando goianos e entrando dentro de lares, escritórios, empresas e sendo uma marca referência na nossa cidade. Bom, Danilo, a minha empresa tem 23 anos. Em 2002 a gente começou uma loja, depois foi crescendo e hoje a gente é top 3 no Brasil, Danilo. Parabéns. Top 3 no Brasil. Em Goiânia nós somos top 1, disparado. Temos clientes nacionais que compram da gente, só da gente. Crefisa é um cliente nacional nosso, só compra da gente. JBS, enfim, vários clientes nacionais e os clientes locais também. Então a nossa empresa gera muito emprego, gera alguns empregos. Mas tem um lema, né? Ser correto. A gente tem que ser correto com todo mundo, Danilo. Não adianta, uma empresa só vai ser grande um dia se ela começar certa pequena. Exatamente. Ela tem que ser certa com o cliente, ela tem que ser certa com o funcionário, ela tem que ser certa com o governo, ela tem que ser certa com o cliente, com todo mundo. Se você não tiver uma ponta que você não é certo, você não cresce. Você quebra, então não adianta. Então, quer ter uma empresa, pessoal? Vai aí um conselho para vocês. Seja certo com todas as pontas, aí você vai embora. É isso mesmo, por isso que a credibilidade do Shopping do Escritório tem na sua imagem essa Obrigado. Empresa que é a top 3 do Brasil. Empresas e escritórios conceituados de São Paulo, do Brasil inteiro, fazem questão de comprar pela essa seriedade que é você, Marcos. O nosso principal mercado é Rio de Janeiro. Ah, é? Ué, que legal. Rio de Janeiro. A gente tem caminhão para o Rio de Janeiro aí cada 15 dias, graças a Deus. Ah, é? É. Uau, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. A gente tem uma penetração muito grande no Nordeste também, graças a Deus. Mas é muito trabalho, né, Danilo? É muito esforço, muita determinação. E como eu sempre falo, ser correto com as coisas. Exatamente. Ser sempre correto, pessoal. Nunca deixem de ser correto nos seus negócios. Se você tem um negócio, seja correto. E outra coisa, pessoal, dá aqui uma fala para os empresários. Nem que seja uma mídia pequena, mas faça mídia. Você nunca pode ficar fora da mídia. Nem que seja uma coisa pequena. Olha, eu aprendi uma coisa com o Zé Eduardo da Catral. O Marcos, fica na mídia, nem que seja alguma coisinha, mas nunca saia da mídia. É importante. Então, eu convoco aí todos os empresários que estão me ouvindo e assistindo a gente aqui. Que mídia mais bacana aqui com o Danilo Dias. Cara sério, competente, um programa desse pra cima, Obrigado. Bom, cheio de conteúdo, que o programa dele tem conteúdo, tem alto astral. Então, pega aí, entra no departamento comercial do Danilo aí, Muito obrigado. Vamos anunciar no programa dele aqui, pessoal, porque vale a pena. Vocês vão ter retorno, com certeza. Muito obrigado pelas palavras, Marcos. Não esperava. Muito obrigado mesmo por carinho, pelas palavras. Eu sei que foi do fundo do coração. Sim. E esse conselho dele de ser sempre exemplar nos seus negócios. Seja o que for na vida, vamos ser exemplo. Muito obrigado, Marco. Nada. Fica o ensinamento, hein? Ele foi falar da marca, mas nos deu o ensinamento de como é esse empresário de sucesso.
Pedro Lourenço, que também é um grande empresário, lá de Belo Horizonte, deu entrevista algo intrigante em nível nacional. Veja só o que ele disse. Nós erramos muito nas contratações, né? Eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. E eu tive uma conversa com ele e da agora para frente nós temos que errar menos, né? De preferência não errar, né? Mas nós fizemos contratações que não deveriam ter sido contratadas, né? E agora nós temos que trabalhar para recuperar isso aí, né? Porque às vezes você tem muito jogador para posição, mas você não tem um jogador que tem o perfil que o técnico precisa, esse tipo de coisa no futebol. Então, e ele sabe disso, o Alexandre sabe que eu conversei com ele e ele tem consciência, só que o futebol é muito dinâmico, não tem uma receita certa, né? Porque eu faço o seguinte, lá no supermercado eu vou comprar um produto e eu sei o que é que eu tô comprando, né? Eu sei o que é que eu vou fazer, mas no futebol não é assim. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço tivesse a 100% correto e vambora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida tem um pouco de razão, né? E eu dou razão pro torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Rapaz, o presidente do Cruzeiro cobrou do Matos nessa entrevista, não quis falar nomes para não ser deselegante, mas certeza que ele estava falando de Cássio, de Fagner, de aquele Carlos Eduardo do Botafogo, Gabigol, de Dudu. Você que é um grande empresário, Labozier, nossa, é mesmo, aquele que veio do Cruzeiro, Bolazier, do Criciúma, né? Marco Antônio, abre aqui, você que é um grande empresário, acabou de dar uma aula pra gente. Ele disse, no supermercado eu compro sabendo o que vai ter, agora no futebol não é bem assim. Ele investiu errado? Não, ele demora um tempo, né? Né? Ele é um neófito do futebol, ele é um neófito, ele tem dinheiro, mas futebol não é só dinheiro. O seu Ailê falava, né? Futebol é um prostíbulo. Então você tem que conhecer de futebol, não adianta você ter dinheiro, botar dinheiro, você vai perder. Se você não tiver conhecimento no futebol e se você não entrar, não vou falar o nome esquema, porque esquema é um nome pesado, né, gente? Mas se você não tiver assim o controle da situação, você não consegue administrar futebol. Ele tá ansioso? Pode ser o dinheiro que for. Ele tá ansioso demais ou ele tá certo, Michael? Ele pôs muito dinheiro, né? Ele vai cobrar bastante. Acredito que ele tá certo nas cobranças, mas o cara, quando contrata o Alexandre Matos, ele deve conhecer, Danilo, o modus operantes do Matos. Ele ficou conhecido assim no Palmeiras por fazer esse tanto de negociações, que se você for pegar, ele não falou nomes, mas é o que você falou, ele contrata o Cássio com salário alto, reserva no Corinthians. Ele contrata o Fagner, reserva no Corinthians. Ele contrata o Dudu, que não jogava mais tanto pelo Palmeiras, quase nem entrava. Ele traz o Gabigol, que era reserva no Flamengo. Assim, foi um investimento alto. Ele falou, né, que tem jogadores que não se encaixam no perfil do treinador. Então, eu acredito que ele tá certo, sim. Ele é o dono do clube e é o bolso dele que tá doendo, né? Um empresário multimilionário, né? No ramo de supermercados, acredito que ele esteja correto demais nas críticas dele. E eu acho também que o Cruzeiro errou numa coisa, contratou estrelas demais. Verdade. Estrelas demais, gente... Uma constelação. Isso. Gente, futebol não é assim, cara. Futebol é o cara que corre, depois um cara que ajuda ali, mas só estrela, cara, só o cara pra tentar receber a bolinha ali e achar que já fez carreira na vida, que não precisa daquele mais. Dudu, cara, não é um cara tão velho. Pô, mas é um cara milionário. Aí põe Dudu, Gabigol, Cássio, Fagner. Cara, põe cara. A chance de dar certo era muito pequena. Põe um pra ser referência, uma referência, pronto. Aí, né? Trouxeram muitos jogadores, assim, jogou pra torcida. A torcida ficou muito feliz. O Gabigol foi apresentado no Mineirão. Você pega aí hoje o Flamengo, o Palmeiras, que são os clubes que estão mais na ponta, contratam jogadores bons, mas você pode ver que a idade deles ali sempre jogadores mais jovens, né? Vai vendo. E nós temos uma dica do DT. Qual que é a de hoje? Você vai pegar ela lá na Líderbet. Tá aí. A dica de hoje que nós separamos é América de Cali e Corinthians.
total de gols na partida. Vai ter mais de 1,5 gols no jogo. Ou seja, 1-1 você já está ganhando. Quer aproveitar essa dica? Entra nesse QR aí, ó. Aproxima seu celular agora, essa dica, e aproveite. Mais de 1,5 gols. Na hora que der o primeiro tempo 1-1, pode comemorar, abraçar sua esposa, seu maridão e falar, ó, peguei essa dica lá no Placar Esportivo com o Danilo Dias. Muito obrigado, hein, pelo carinho. A Líderbet é a referência e 100% regulamentado. Está aqui compondo os nossos quadros do programa Placar Esportivo. Já que estamos falando do programa, vamos juntos lá para Nova York, lá para Detroit, lá para Miami, para Flórida. Ah, meus amigos, nada melhor do que chamar ela. Bruna Medeiros, nos conte tudo da sua genialidade, que detalhes que só você vê na NBA. Boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 2 jogos só que tivemos ontem na NBA, hoje com oferecimento do Shopping do Escritório. Vamos começar aí, tivemos só 2 jogos, né? Noite de jogos reduzidos, né? De quantidade de partidas reduzido. Hoje volta à normalidade com aquela profusão de jogos que a gente já está acostumado na NBA. Ontem tivemos 2 jogos até emocionantes, né? Bons até o final, até o último quarto. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Muito obrigado. Com o oferecimento do nosso amigo Marco Antônio, Shopping do Escritório. Ela trouxe só detalhes que ela vê na NBA. Daqui a pouco você pode acompanhar alguns jogos. E me chama a atenção 2 deles. Vamos lá para Nova York, onde na Madison Square Garden os Knicks recebem os Celtics. E também, por que não, ir para Oklahoma na Paycon Center. Ah, meus amigos, o melhor time para mim que eu vi jogando vai receber LeBron James e companhia. E ele deu entrevista bombástica ontem. Ai, LeBron, você tá, hein? Cuidado com a língua bem afiadinha, hein? Mas quem sou eu para falar de você, né? Craque. Vai enfrentar o time do Shai Alexander Gilgeous, o canadense que tá voando baixo e tem tudo para ser o MVP. Estamos a 1 semana dos jogos dos playoffs, hein? É, reta decisiva e de chegada lá na NBA. Reta decisiva, chegada. Terça-feira, um hino desse... Me lembra Champions League da Europa, né? Acredito que o Real pode sim reverter esse resultado. O Real é o senhor Champions, como você falou, mas foi um baita resultado, né? O Arsenal fez o que precisava fazer, foi ganhar bem e agora eles vão lá para a Espanha tentar segurar, mas eu acho difícil. Marco, será que o senhor Champions vai reverter essa desvantagem de 3 gols? Eu mantenho o meu discurso, viu? Viu, Danilo? É Champions, não tem como você falar, não tem como você pregar as coisas, mas sim, tem uma vantagem significativa, né? E é o Real, né? Mas é o Real, cara, é o Real, né? Você pega o time do Real Madrid, meu Deus, estrelas. Então, é o Real, e essas estrelas foram vaiadas hoje, nesta tarde. O Mbappé errou uns gols no primeiro tempo, né? Assim, o resultado 3-0, mas o Mbappé tem errado uns gols que... Não pode, né? Um cara do cacife dele, do calibre dele, ele perdeu uns gols no primeiro tempo, inacreditável. Mas amanhã também teremos mais confrontos das quartas de final da Champions. E você aí, sabe me dizer quem joga? Veja aí. Nesta quarta... É isso mesmo, os confrontos de hoje com Bayern 1, Internacional 2, Arsenal 3, Real Madrid 0. E nesta quarta-feira no estádio Montjuïc, na Catalunha, Barcelona e Dortmund. Quem vence, Marco? Barcelona. Pra você, Michael? Barcelona. E também teremos no Parc des Princes, na linda e bela capital da França. O de um lado, Paris Saint-Germain, de outro, Aston Villa, de Unai Emery. Quem vence, Michael? PSG abandonou as estrelas, tá jogando um futebol coletivo pra mim de altíssimo nível. Jogou pra mim contra o Liverpool os 2 jogos bem melhor. Pra mim o PSG é um dos favoritos aí. PSG tem esse favoritismo todo, Marco? Pra mim também, PSG. Já assisti jogo do PSG lá em Paris. É bom? Ó. Esse é Marco Antônio e Michael Pires. Deixando um pouco a Champions de lado agora, o mercado da bola segue um pouco agitado. E Ana Maria nos conta tudo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vem cá, bola, onde você vai? É isso mesmo. A Ana Maria traz as negociações do mercado da bola pra gente. Tá chegando o final do programa, eu quero primeiro me despedir de você, Marco Antônio, agradecer o carinho que teve conosco, gentilmente veio aqui e nos trouxe ensinamentos como um grande empresário deve ser, não só de empresas, mas sim pra vida. Te agradeço e um ótimo comentarista, hein? Além de conselheiro do Goiás. Obrigado. Agradeço você, Danilo, a toda a equipe de vocês aqui, fantástica a equipe de vocês. Agradeço, um abraço à minha família, aos meus colaboradores, aos meus amigos e a todos que nos assistiram aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade. Fique em casa, Marco Antônio, assim como você, Michael Pires. Me surpreendi, gostei muito e aquela porta estará sempre aberta. Obrigado, Danilo, Marco, prazer da gente estar aqui junto.
Agradeço o convite, né? Tô realizando um sonho, assim, de participar de um programa. Eu sempre gostei muito de falar sobre futebol. E que bom que você gostou e espero voltar outras vezes aqui pra gente falar de futebol, desse esporte que a gente tanto gosta e dos nossos times aqui da capital. Com certeza. Obrigado, Michael. Obrigado, Marco. E a você de casa, um beijo grande, fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Tchau!